Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos todos, em especial o Kleber e a Mara Maravilha, que, a meu ver, estão hoje pela primeira vez. Espero que tirem proveito dessa nossa explanação. Vocês sabem que tem toda a liberdade de fazer questionamentos quando a gente encerrar a explanação, para que a gente possa realmente assimilar o que devemos absorver das orientações de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, no capítulo 16, e hoje nós vamos iniciar a partir do item 188, variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. São peculiaridades nas mediunidades que a gente já sabe. Ele vai detalhar alguns pormenores que são comuns a várias mediunidades. Eu vou fazer uma leitura para depois a gente trocar ideias. E ele começa dizendo assim: médiuns sensitivos são pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Isso está no item 164 lá atrás, certo? Então, nós que convivemos com a mediunidade, a gente já começou a assimilar que determinados espíritos nos promovem um bem-estar, já outros algum incômodo. Isso é lógico, porque de acordo com determinado padrão vibratório, nosso estágio vibratório vai ser alterado ao entrar em contato com essas vibrações. Então, são dois campos vibratórios, o do médium e o do espírito, e que, se o do espírito não é bom, o médium vai se ressentir dessas vibrações. Claro que isso deve ser passageiro. Quando o médium encerra sua tarefa, ele deve retornar ao seu estado de equilíbrio. Se isso não se dá, algo não está bem. Então é necessário que se leve em consideração isto. O médium, no exercício da sua estrutura mediúnica, da sua tarefa, ele vai estar recepcionando espíritos de diversos padrões de vibração, mas a sua integridade tem que permanecer inalterada. Sigamos em frente. Os médios, ele continua dizendo o seguinte, com relação aos médios sensitivos: os médios delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa por causa da fadiga que disso resulta. É mais ou menos o que eu falei. Médiuns naturais ou inconscientes é a outra categoria que ele está colocando para nós. E ele disse que esses médiuns são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade, e o mais frequentemente com o seu desconhecimento. Então alguém é médium e não tem a menor ideia disso. Foi o caso do início do surgimento da doutrina com as irmãs Fox. As meninas que eram médiuns não tinham a menor ideia disso. Vamos para outro tipo de mediunidade. Médiuns facultativos ou voluntários. Aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Vou ler a colocação de Kardec seguinte para a gente falar sobre esse ponto. E ele continua dizendo o seguinte: qualquer que seja essa vontade, nada podem, se os espíritos se recusam, o que prova
a intervenção de uma potência estranha. Então, veja só, quando ele diz que o médium facultativo ou voluntário é aquele que provoca com a sua vontade, é quando o médium que descobre que ele é médium, quando ele se coloca à disposição para o trabalho com a mediunidade. Acontece que daí a promover o fenômeno vai uma grande distância, porque o fenômeno mediúnico ele ocorre promovido pelos espíritos. Então o médium pode sentar-se numa mesa com vários companheiros, voluntariamente ele se coloca ali à disposição da espiritualidade, mas se naquela noite a espiritualidade achar que não deve ocorrer nenhum fenômeno mediúnico, não vai acontecer. Isso geralmente acontece por longo tempo, às vezes, quando grupos estão iniciando o seu exercício de evolução, domínio da sua mediunidade. Sentam na mesa, tal, e nada acontece, por vários e vários momentos. Então, isso também é um exercício, é um teste para saber da perseverança daquele que se candidata a ser um trabalhador com a mediunidade. Mas é bom que fique bem claro que médium algum pode dizer: hoje eu vou sentar aqui e vou receber uma mensagem de um espírito. Ele não pode fazer isso. Ele pode se colocar à disposição. Sigamos em frente. O item 189. Variedades especiais para os efeitos físicos. Então, existem os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos inteligentes. Nós já vimos essa divisão. Agora, são variedades das mediunidades de efeito físico. Ele classifica assim: médiuns tipitólogos são aqueles que, por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas. Variedades muito comuns, com vontade ou sem ela. Médiuns motores são aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes. São muito comuns, segundo Kardec. Médios de translação e de suspensões são os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso. Entra nessa classificação Daniel Douglas Home, que no período de Kardec, naqueles anos de Kardec, Daniel Douglas Home, apresentava fenômenos de se elevar ao solo dentro de um ambiente, sair por uma janela e entrar pela outra. Todos os que estavam ali assistiam. Daniel Douglas Home foi a Roma e a Cúria romana expulsou-o de Roma porque ele era considerado feiticeiro ou bruxo. Isso está na história, e quem quiser buscar, tem um livro sobre a história de Daniel Douglas Home. Sigamos em frente. Médios de efeitos musicais provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato. São muito raros. Médios de aparições são os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. São muito excepcionais. Médios de transportes são aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para transporte de objetos materiais. Variedade de médios motores e de translações excepcionais. Médios noturnos são os que não obtêm certos efeitos físicos senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médios como formando uma variedade. E os espíritos responderam: pode-se certamente fazer do tipo uma especialidade, mas
esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderia alcançar, pelo exercício, a atuar tão bem no claro como na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa. E é preciso dizê-lo, graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães, com muita frequência, têm abusado da credulidade em que se fazendo passar por médios a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os pré-digitadores de salão, como os pré-digitadores da praça pública, serão cruelmente desmascarados e os espíritos lhes provarão que não é bom se imiscuir nas suas obras. Sim, eu o repito, certos charlatães serão castigados de um modo bastante rude para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isto só terá um momento. A gente sabe pela história do Espiritismo que naquele período de Kardec, no período das mesas girantes na Europa e especialmente em Paris, na França, haviam muitos que estavam utilizando de charlatanismo para promover fenômenos espíritas. E como Erasto diz, isso realmente já teve seu tempo. Sigamos em frente. Médiuns pneumatógrafos são os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Kardec faz uma nota a essa explicação. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, pela razão, disseram, de que, abre aspas, os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que no médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Vou fazer um comentário em cima deste ponto, que é interessante para a gente absorver melhor a explicação. A pneumatografia é a escrita direta. É aquela que está na Bíblia, onde na sala do rei apareceram escritas na parede. E em pesquisas feitas sobre o trabalho de escrita direta, foi encontrado no papel um material depositado no papel, que não era uma tinta. Então, quando o Espírito exige aqui que seja colocado como o médium pneumatógrafo, como sendo um fenômeno físico, é porque os Espíritos utilizam material do ambiente e do médium para promover o surgimento de um outro material, vamos dizer assim, da tinta que eles utilizaram para escrever. É diferente do médium psicógrafo, como está dito aqui, que o espírito busca na mente do médium o material para escrever. Então, nesse caso, é um fenômeno inteligente, diferente do pneumatógrafo, que é um fenômeno material, físico. Sigamos em frente. Médiuns curadores são os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Há um detalhamento por parte de Kardec que diz o seguinte: esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos espíritos.
mais um ponto, mostrando para nós que todos nós podemos aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes. Não precisamos esperar pela mediunidade. Tenhamos a vontade e o desejo sincero, desinteressado de auxiliar o irmão sofredor, que a gente vai contar com o auxílio dos bons espíritos para esse objetivo. Médiuns excitadores são pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aqui tem um comentário. Aí é antes um efeito magnético do que um fato de mediunidade propriamente dito, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. Ver o capítulo A Formação de Médiuns. Vamos ver isso para frente. Item 190. Médiuns especiais para os efeitos intelectuais e suas aptidões diversas. Médiuns audientes. São os que ouvem os espíritos bastante comuns. Há muitos que creem ouvir o que não está senão em sua imaginação. Portanto, é preciso bastante cuidado daquilo que a gente acha que ouve, daquilo que realmente a gente ouve. Por isso, a doutrina é da razão, para a gente refletir bastante antes de dizer, sem ter a certeza. Médiuns falantes. Aqueles que falam sobre a influência dos espíritos. É bastante comum. Médiuns videntes. Os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância particular, é bastante frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. E ele dá uma esclarecida a mais. É uma aptidão a qual se opõe o estado atual dos órgãos. Por isso, é útil não crer sempre sob palavra naqueles que dizem ver os espíritos. É muito cuidado que devemos ter quando alguém diz, eu estou vendo o espírito do seu lado, ele está assim, está assado. É preciso muito cuidado com relação a isso. Primeiro, que por que eu tenho que dizer o que eu estou vendo? Será que eu dizer vai ajudá-lo? Então, é preciso refletir bastante naquilo que eu vou dizer, especialmente nesses casos. Sigamos em frente. Médiuns inspirados são aqueles cujos pensamentos são sugeridos pelos espíritos, o mais frequentemente com o seu desenvolvimento, seja nos atos ordinários da vida, seja nos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos. São pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras comuns na vida. Médiuns proféticos. Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de dá-las a conhecer aos homens para sua instrução. Kardec faz um comentário. Se há verdadeiros profetas, mais ainda os há falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por revelações, quando não são senão velhacos por ambição, se fazem passar como tais. Ele me orienta a ver o Livro dos Espíritos, no item 624, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Médiuns sonâmbulos são aqueles que, no estado de sonambulismo, são assistidos pelos espíritos. Nós vimos um caso de um jovem que via as doenças, indicava as doenças, mas para receitar havia um espírito que fazia a orientação para ele. Então, ele, no estado de sonambulismo,
era assistido pelos bons espíritos. Médios estáticos são o joguete de sua própria imaginação. Desculpe, médios estáticos são os que, no estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. E Kardec faz um comentário. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos mentirosos que se aproveitam da sua exaltação. Os que merecem uma inteira confiança são muito raros. Médios pintores e desenhistas são aqueles que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm coisas sérias, porque não se poderia dar esse nome a certos médiuns aos quais os espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas que desabonariam o último entre os escolares. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu um grande número de pretensos médiuns desenhistas, aos quais os espíritos mentirosos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos pela dimensão, se não pela qualidade, fez um médium desenhar um monumento usando um número bastante grande de folhas para atingir a altura de 2 andares. Muitos outros levaram a fazer supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. E aqui Kardec faz referência à Revista Espírita no mês de agosto de 1858. Esse caso é preciso reflexão de nossa parte, porque realmente, ainda nos nossos dias, nós vemos médiuns que se dizem pintores, mas que não se observam que estão enquadrados aqui na condução de espíritos imitadores. É preciso bastante cuidado com relação a isso. Médiuns músicos são os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como para as comunicações literárias. E variedades de médiuns escreventes, o item 191. Primeiro, o segundo modo da execução. Segundo modo da execução, os médiuns escreventes podem ser os que têm a faculdade de escreverem eles mesmos sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não tem nenhuma consciência daquilo que escreve. Médiuns semimecânicos são aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas que têm a consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escrevem. São os mais comuns. Médiuns intuitivos são aqueles com os quais os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela sua vontade. Diferem dos médiuns inspirados no particular, de que estes últimos não têm necessidade de escrever, ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. Há um comentário de Kardec com relação a esses detalhes. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmos. Esse é o ponto que nós temos que ter reflexão. Quando nós recebemos por intuição, a gente não consegue discernir se é meu pensamento ou se é uma sugestão exterior. E aí, eu preciso fazer a peneira, saber se eu devo ou não devo comunicar à população.
Médiuns polígrafos são aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica ou que estão aptos a reproduzirem a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum, o segundo, da identidade da escrita, é mais raro. Ele refere-se ao item número 219, que nós vamos ver mais na frente. Médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que lhes são estranhas. São muito raros. Médiuns iletrados são aqueles os que escrevem como médiuns sem saberem nem ler, nem escrever em seu estado normal. Kardec faz um comentário para fechar esse item. Mais raros do que os precedentes. Há uma maior dificuldade material a vencer. Esses são os itens sobre as peculiaridades das mediunidades. Eu quero acrescentar à nossa temática da noite alguns pontos de 2 artigos da Revista Espírita de 1861, mês de julho, dissertações e ensinos espíritas em ditados espontâneos. O item, o tema, o título desse artigo é Papel dos Médiuns nas Comunicações. Essa mensagem foi ditada por Erasto e Timóteo. E a outra é no mês de agosto, da influência moral dos médiuns nas comunicações, ditado por Erasto. É interessante a gente considerar esses detalhes para a gente entender a mecânica da mediunidade. Ele diz assim no começo da mensagem: seja qual for a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de comunicação com eles não variam essencialmente. Com efeito, comunicamos-nos com os espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, pela simples radiação do nosso pensamento. Essa informação elimina em nós aquela ideia de que o espírito tem que chegar e se montar no corpo do médium. A comunicação se dá por irradiação do pensamento do espírito. O espírito pode estar sentado ao lado, pode estar do lado de fora, pode estar no outro ambiente, e irradia o seu pensamento para o médium. E ele continua dizendo o seguinte: nossos pensamentos não necessitam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos eles percebem o pensamento que lhes desejamos comunicar simplesmente por lhes dirigirmos esse pensamento e em razão de suas faculdades intelectuais. Portanto, aquela história que já me disseram, que a língua dos espíritos vai ser a língua do Esperanto, não procede. A linguagem dos espíritos, a comunicabilidade entre os espíritos se dá pelo pensamento. E aí, entra aqui um ponto que eu vou ler na íntegra, que é interessante. Assim, quando encontramos um médium, quando encontramos em um médium o cérebro aparelhado de conhecimentos adquiridos na vida atual e o espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, adequados a facilitar as nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores tivessem ficado insuficientes. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade própria à essência mesma do espírito.
Ele tem o quê? Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para revestir nosso pensamento com a vestimenta da palavra que a ele corresponde. Você tem enxada? E isso, quer seja o médium intuitivo, seja mecânico ou mecânico puro, Ele termina mais ou menos 9 eis porque, seja qual for a diversidade dos espíritos, embora de espíritos diversos, tem na forma e no tom o cunho pessoal do médium. Esse ponto é interessante e eu vou repetir. Eis porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam a um médium, os ditados por ele obtidos, embora de espíritos diversos, têm na forma e no tom o cunho pessoal do médium. Sim, embora o pensamento lhe seja inteiramente estranho, o assunto surge do seu próprio meio habitual, e o que lhe desejamos dizer não provenha dele de maneira alguma, ele, entretanto, influencia a forma pelas qualidades e as propriedades inerentes à sua individualidade. Aqui está dito com todas as letras que em todas as comunicações mediúnicas o médium interfere, mas interfere de forma útil, como foi dito pelos dois Erastos. Os espíritos encontraram no meu cérebro material já existente, e é esse material que ele utiliza, por isso que o médium interfere, porque eles buscaram o que tinha na minha mente, no meu cérebro, para poder utilizar na transmissão da sua mensagem. E ele continua: ora, nós somos como as luzes que esclarecem certos pontos de vista morais, filosóficos e íntimos, através dos médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal modo que nossos raios luminosos, obrigados a passar através dos vidros mais ou menos bem lapidados, mais ou menos transparentes, isto é, por médios mais ou menos inteligentes, não chegam aos objetos que queremos iluminar, senão tomando a coloração ou a forma própria e particular desses médios. E ele continua: com efeito, quando somos obrigados a usar um médium pouco adiantado, nosso trabalho é muito maior, mais penoso, pois somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação. É por esta razão que nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora nestas classes se encontrem indivíduos mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre as reservas do médium, e reunimos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e tudo isso malgrado seu. A gente está vendo aqui que o médium sempre vai participar, dar a sua parcela de contribuição em mais mensagens. E no outro artigo de agosto, eu vou ler só 2 ou 3 textos para a gente associar a temática da noite. Mas assim como as influências atmosféricas atuam perturbando as transmissões do telégrafo elétrico, a influência moral do médium atua e, por vezes, perturba a transmissão de nossas mensagens de além-túmulo. Isto por sermos obrigados a passá-las por um meio que lhes é contrário. Contudo, na maioria dos casos, essa influência é anulada por nossa energia e por nossa vontade. E nenhum ato
perturbador se manifesta. Em tese, pode-se afirmar que espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes e que raramente espíritos de pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons instrumentos mediúnicos. Numa palavra, bons médiuns. Os médiuns levianos e pouco sérios, assim, atraem espíritos da mesma natureza. Eis porque suas comunicações são marcadas por banalidades, frivolidades, ideias sem ordenação e, às vezes, muito heterodoxas do ponto de vista espírita. Certos podem dizer, e por vezes dizem coisas boas, mas é sobretudo nesse caso que se torna preciso um exame severo e escrupuloso, porque, de permeio às coisas boas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e com uma calculada perfídia fatos controvertidos, afirmativas mentirosas, a fim de iludir a boa fé dos ouvintes. E ele orienta: deve-se então ser cortada toda palavra ou toda frase equívoca e não conservado o ditado, senão aquilo que é aceito pela lógica ou que já foi assinado pela doutrina. As comunicações desta natureza não são de temer, senão pelos espíritas isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos. Vou ler apenas o final para a gente encerrar. Agora, o espiritismo está bastante espalhado entre os homens e moralizou suficientemente os adeptos sinceros de sua doutrina sadia, para que os espíritos não mais sejam reduzidos a utilizar maus utensílios, médios imperfeitos. Se, pois, agora um médium, seja quem for, por sua conduta ou por seus costumes, por seu orgulho, por falta de amor e de caridade, der motivo legítimo de suspeita, repelir suas comunicações, pois há uma serpente oculta na grama. Eis minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Eu aconselho a todos que busquem ler essas duas mensagens, esses dois artigos que são riquíssimos em informações.